Então, Pope, já que você tem um post aqui no Matagal, poderia explicar um pouquinho como que é o processo de fazer um Fresh Frozen, por exemplo? Cara, o Fresh Frozen, ele começa no momento que você colhe a planta, né? E congela ela. Então, basicamente, você pega a planta no ápice da floração ali, quando ela está com os terpenos mais exaltados. E aí você colhe ela, congela, né? Desbelota, assim, né? Desmonta o bud em pedaços menores, aí você congela na sacolinha. E aí depois você faz água gelada, né? A 0 graus, bota esses buds congelados lá dentro. E o que acontece é que a resina fica muito dura, tá ligado? Todo mundo aí já colocou um haxixe na geladeira, no freezer, o bagulho vira um pedaço de pau, tá ligado? E se você tenta quebrar ele assim, ele quebra igual vidro, né? Então, basicamente é a mesma coisa que a gente faz aqui, cara. A gente congela o bud, e aí os tricomas ficam quebradiços, né? E aí, no caso que eu tenho um tanquinho também, eu fiz um sisteminha com um tanquinho, uma bomba de água que devolve a água, também vira o esguicho, né, para lavar as bags. Aí basicamente você bate, né, e esse movimento da água com o gelo, com os buds, com tudo, acaba quebrando os tricomas e eles vão sendo depositados no fundo do tanquinho ou do balde, se você faz manualmente. E aí depois a gente abre a válvula do tanquinho e passa pelas peneiras, né, pelas bags. Cada bag tem um tamanho, uma abertura da malha, e as primeiras vão tirando a matéria orgânica, né, resto de folha quebrada, pistilo, poeira e tal, e até que vai chegando nas malhas que são ali o haxixe, né, a malha de 120 pega as cabeças do tricoma, né, a cabeça madura e tal, e aí vai descendo as malhas até ficar um resto de pescocinho, os tricominha meio de subdesenvolvido, e aí tem vários níveis de haxixe, né, vários tipos de matéria, né. E aí depois você seca isso, tem várias formas de secar também, tem gente que seca no liofilizador, mas é um equipamento muito caro. Eu uso a técnica do air dry, né, que é basicamente secar na geladeira, frost free, ou numa cervejeirinha, alguma coisa assim. E aí depois que tá sequinho, você bota num potinho, né, bota no dover e tal, daí a resina vai passar por um processo de cura, né, os tricomas vão derreter, vão misturar ali, vai nuclear, vai mudar a textura da resina. E aí depois fica uma resina um pouquinho mais durinha e tal, e aí tá pronto, cara. Basicamente é isso aí. E essa resina, esse cheiro fica exatamente igual ao cheiro da planta quando ela tava lá no ápice da floração, quando você colheu ela, tá ligado? É exatamente por isso que eu curto o Fresh Frozen, né? Aí são os terpenos, né, que acabam subindo, aí depois você dá uma whipada, assim, mistura, e daí a resina vai mudando de textura até ficar sequinha, assim. Esse aí é o melhor jeito pra mim, né, na minha opinião, pra consumir. Eu gosto de fumar no tabaquinho, né? Então, para misturar, acho bem mais fácil, assim. E é isso. Aí, o cara mistura o medieval com o moderno. Ó, e o pessoal pediu para você postar a receita do tanque no sub de Do It Yourself lá no Matagal, hein? Mano, eu tenho muita coisa pra postar no Matagal, velho, mas me falta tempo. Eu tá foda no trampo aqui, mas assim que der, vocês vão ver muito meu nome lá ainda. O Pidop é o professor Pardal. Eu posso fazer uns comentários? Pode. Manda, Deve, irmão. cara, que isso. Mano, o Pope, ele falou uma parada que é muito chave, assim, que, tipo, é muito sutil, mas quem se ligar é a virada de chave. O Fresh Frozen, você tá capturando um momento da planta. Então, assim, o ponto da colheita e como você colhe pode mudar tudo. Às vezes você deixa passar uma semana, você vai perder todo o cheiro da planta. Às vezes você colhe uma semana antes, a planta não vai bater. E às vezes você colhe perfeito e vai ser mágico. Então ele comentou da colheita. Eu recomendo você não colher no horário mais quente do dia, por motivos óbvios, se você está colhendo outdoor, né? E o processo de desberlotar que ele falou, assim, ser feito com muito cuidado, porque os tricomas são muito sensíveis. Então, assim, nossos maiores inimigos, calor e oxigênio. Então, na hora que você vai segurar o galho para desberlotar ele, você segura pelo galho, você não segura em cima do bud, entende? Porque você está segurando em cima do bud, você está amassando os tricomas, você está destruindo eles, você está fazendo os óleos vazar. Então, assim, é um trabalho de muito cuidado e rapidez, você precisa fazer rápido. Idealmente, você não vai colher a planta toda, você colhe um tantinho, alguns galhos. Aí você desberlota eles, joga num saco ali, ou como você vai fazer, e bota no freezer rápido, 20 minutos no máximo, 30 minutos, assim, estourando. Então você não colhe a planta toda, você vai colhendo ela aos poucos e vai processando ela aos poucos. Se sua planta for muito grande ou se você tiver várias plantas. Acho que além disso,
ele comentou do processo dele, de como ele gosta de consumir, né? Então, assim, uma coisa muito chave para você, como hashmaker, entender é que não existe uma receita de bolo pronta. Existe parâmetros, existe física e existe química. E existe como você aplica o conhecimento para você fazer o seu produto, porque é isso, cada hashmaker vai ter uma idealização e uma visualização do que é o produto ideal. Por exemplo, o Pope, ele consome com tabaco. Então, para ele, o ideal é o produto já curado, paçoquinha. Para mim, isso é uma merda, porque eu dou deb. Então, eu vou pegar a paçoquinha, fica tudo caindo da minha espátula. Eu preciso de uma textura cremosa que eu consiga agarrar e que fique preso na Betabitu para eu botar no vidro. Então, tipo assim, cada hashmaker vai ter a sua receita. O que eu recomendo é você experimentar tudo e ver o que se encaixa melhor na sua ideia. Bob, você podia explicar para as pessoas um pouquinho sobre o rosin? O que é o rosin? Quais são as diferentes texturas, as diferentes formas de fazer? Bom, o rosin é uma extração físico e por dois caminhos, seja por temperatura e por pressão, né? É uma forma de você buscar retirar a resina da matéria vegetal usando calor e pressão. Essencialmente, você tem que usar o que a gente chama de bag. Então, você vai pegar a matéria sem estar congelada, uma matéria colhida, seca, né? Ela tem que estar numa umidade semelhante àquela que já está pronta para fumar. Então, nessa umidade, você vai colocar essa flor, ou até mesmo trima, resto de colheita, dentro de uma bolsa que a gente chama de bag. Essa bolsa tem diferentes micragens e isso vai ditar a relação qualidade e rendimento da tua extração. Se você quiser mais qualidade, você diminui a micragem da bag. Se você quiser uma extração com mais rendimento e menos qualidade, você aumenta a micragem da bag. Então, você vai preencher essa bag com a matéria vegetal, vai usar um papel antiaderente, como esse que está mostrando aí na imagem, né? O mais barato no Brasil, todo mundo conhece, chama Dover. Então, você vai pegar um papel, vai colocar ele dentro de uma placa essencialmente de alumínio, na grande maioria dos equipamentos, a placa é de alumínio anodizado, onde essa placa está lá a uma determinada temperatura, né? A temperatura é muito do gosto do freguês, mas normalmente gira entre 65 até 85, tem gente que até usa temperaturas maiores ainda, né? Mas normalmente fica nessa faixa. Eu, particularmente, gosto de trabalhar na faixa 75, 80 graus. Então, normalmente, eu olho para a cara da minha extração, da minha matéria vegetal, e vejo qual é a temperatura que mais se aplica nela. E a ideia é submeter a uma pressão constante e crescente até você chegar num determinado momento onde a matéria vegetal vai se separar da resina, a resina vai passar para fora dessa bag, vai se acumular nesse papel, né? E aí você, na teoria, você já tem uma matéria pronta para o processo de cura, sempre é desejável, né? Quanto mais curado, melhor vai ser a qualidade do extrato que você vai estar experimentando, principalmente no perfil de terpeno, né? Então você consegue, tendo uma boa cura, você vai adicionar quase que de forma inseparável o terpeno dentro da matéria, e na hora de experimentar, você vai conseguir experimentar o melhor da tua planta. Mas na teoria, um bom rosin já está pronto ali, logo que sai da prensa. Muita gente já viu aquele maluco da internet lá, americano, que fuma já logo na saída da prensa. Então é possível, com certeza, né, é uma possibilidade, já dá para degustar. Eu, obviamente, prefiro um tempo de cura ainda, sempre deixo pelo menos 25, 30 dias na geladeira, curado, fechadinho, e aí vou de tempo em tempo. Claro que a gente vai lá, dá uma curiosidade para ver como tá, pega, dá uma mexida, coloca um pouquinho no DAB, dá uma olhada, uma experimentada, só para sentir como que tá a evolução do terpeno,
e vai deixando ela maturar ao máximo e chegar no melhor resultado. Depois de um mês de geladeira, eu já tiro e aí vou consumindo em partes. Tiro um slick, o restante eu deixo lá na geladeira e vai consumindo até ele acabar, depois eu tiro outro da geladeira e assim vai. Então eu sempre gosto de curar esse extrato na geladeira para garantir a melhor qualidade deles, né? Então, esse é a ideia do processo. Perfeito. Cara, posso comentar de novo? Vai, taca, depois eu falo. Não, pô, eu tenho vários comentários, velho. Mas é isso, né? Estamos aqui para falar. Me odeiem se me quiserem, se não quiserem me odiar, não me odeiem, mas é isso. Primeira coisa, rosinho de flor e rosinho de racha. Eu entendo a realidade do cenário brasileiro. E eu entendo que fazer rosinho de flor é muito mais acessível. Mas é isso, me odeiem, mas tenham em mente. Você quer acessibilidade, rosinho de flor. Você quer qualidade, é rosinho de racha. Vou nem me alongar. Sobre a cura que você comentou, de novo, eu quero bater nessa tecla de novo. O Bob deu uma receita, mas é a receita dele. Não necessariamente a receita dele é a regra da verdade universal. Porque é muito dependente de strain para strain. Tem strain que o sabor incrível vai estar na hora que saiu da prensa. Tem strain que você tem que curar a frio e depois que curou a frio, ainda assim deixar alguns dias o jarrinho sentar para fora ali, uns 3, 4 dias. E aí, assim, o gosto abre absurdo. Então, assim, a regra que eu daria para a pessoa entender é o seguinte: o tricoma congelado fresco é que nem uma fruta climatéria. O que é uma fruta climatéria? É uma fruta que depois que você tira do pé, ela continua amadurecendo. Ela continua respirando, trocando gás e fazendo a síntese dela. Então, o tricoma é isso. O tricoma, ele tá vivo. Você tirou ele da planta e congelou, ele tá vivo. Cada vez que você tira ele para fora e você deixa ele em temperatura ambiente, ele tá madurando. Que nem uma banana verde matura fora do coisa. Aí é isso, você quer fazer um patacão pisado, você vai pegar a banana verde frita e vai fritar. Agora você quer comer uma banana, talvez você não quer ela verde, talvez você quer um pouco madura. Então é isso, depende de strain para strain e depende de lote para lote também. Porque às vezes a temperatura que você botou na prensa, o jeito que você lavou o racha. Então assim, só deixar esse ressalve aí no ar. Eu também queria falar que sobre textura, muito se fala sobre textura e pouco se fala sobre genética. A galera que extrai há um tempo sabe que não tem como você ter certas texturas com certas genéticas. Mesmo com solvente. Cara, tenho certeza que o Mano Delta e o Afghan já teve planta que tu vai tentar fazer um shatter e não fica dura, tá ligado? Porque a resina é mole, é gel. Isso acontece muito. Então não tem como você também atingir certas texturas com toda a genética. Tem genética que vai ter aquele tricoma mais oleoso, que lava mal, inclusive, que costuma ser umas genéticas mais cítricas, que tem aquele tricoma que você vê que ele é mais deficiente. Então, tem genética que não tem como você fazer certas texturas. Tem genética que você nunca vai conseguir dar o ponto de shatter, aquele ponto que você vai quebrar. Tem genética que vai ficar muito melhor em ponto de shatter, que qualquer coisinha ela já tá dura, quebra até, inclusive. Então varia muito. Acho que muito se fica falando de textura, sendo que textura acho que é algo secundário. A galera fala muito, o que é melhor? Shatter, Wax, Sugar, pô, sei lá. Mano, é tudo a mesma merda, mano. É tudo BHO, tá ligado? Mesma extração. Tipo, isso é pura onda. E eu tenho algo a mais. Eu acho que a extração mais sincera são aquelas cristalinas. Um shatter, ou aquelas extrações gel, tá ligado? Coisas assim. Quando entra nesses honeycomb, esses wax super misturados, isso geralmente é para mascarar impureza. Eu entendo que tem muita pessoa que gosta e que isso ajuda a preservar terpeno, mas muitas vezes isso é usado para mascarar gordura e coisas tipo assim do gênero. Concordo muito com o True, e só fazendo um ressalve aqui do mercado daqui, que hoje o que tá na moda aqui é sem solvente, né? Hoje os bagulho que sai mais caro, assim, é rosin e o que a galera chama de racha 6 estrelas full melt, né? Que isso é um capítulo à parte, mas ok.
Hoje, o que é mais valorizado no mercado é exatamente a textura Fresh Press, que acabou de sair da prensa, e o mel de 6 estrelas. Mas eles são muito difíceis de trabalhar, porque tem que ser conservados em temperaturas frias e resfriados em freezers. Então, quem está vendendo, seja o dispensário, seja o seu plug, ele tem que manter refrigerado. Então, na verdade, o Cold Cure, essa textura cremosinha do rosin, ficou famosa por quê? Porque é mais fácil de conservar o material, entendeu? Por isso que explodiu essa textura, na real, porque é mais fácil de chegar na mão do consumidor final, do paciente, do cliente, um produto top nessa textura. Mas, igual o Tru falou, extremamente dependente de genética. E no sem solvente, eu queria só fazer um adendo. Concordo com o que ele falou, que tem strains que naturalmente não vão chegar em certos pontos, mas existe formas de manipular. Seja fazer uma jam, misturar... seja onde, em que temperatura você o IPA, mas existem algumas formas de manipular a resina para ela chegar na textura que você quer. É igual a paçoquinha aqui, mano. Eu tenho que pôr e tirar da geladeira, pôr e tirar da geladeira. O IPA, pôr e tirar da geladeira. Uma hora ele vira uma paçoquinha, tá ligado? Você fez uma chamada agora, Good. Tem alguém ali no chat, eu acho que é o João. Ali, é o João. Ele já pediu algumas vezes para falar sobre melt. Então fala um pouquinho mais para nós sobre melt. Se puder aí, claro, toda a bancada aí. O que vocês têm de experiência com melt? Tá, vamos lá. Melt é uma palavra muito utilizada à torto e à direito, sem o menor comprometimento com a realidade. Na realidade, o que seria melt? Existem breeders que estão trabalhando há anos genéticas específicas para extração sem solvente, para fazer gelo, certo? Então, o melt é mesmo quando você pega uma genética certa, o seu cultivo é perfeito e na hora de você extrair, você não cometeu nenhum erro e fez da melhor maneira. Aí, o que acontece? A gente pode isolar os tricomas por micragem, né? Eu acho que essa é uma outra vantagem também de fazer gelo, porque me corrijam se estiver errado, eu não sei se dá para fazer isso no BHO, separar as micragens, mas no gelo você consegue separar as micragens. O que isso significa? Você consegue separar os tricomas pelo tamanho deles. E o tamanho deles vai estar relacionado à maturidade. Então é como se você tivesse uma árvore cheia de fruta e você conseguisse selecionar só os frutos premium. Entendeu? Então, assim, difícil falar via de regra, mas geralmente o melt tá ali naquela peneira 90U. Por quê? Porque as peneiras de cima filtrou os contaminantes e as peneiras de baixo tirou os tricoma pequena fora. Então você ficou só com as frutas grandes prêmio, aquele padrão fruta prêmio exportação que você vê no Ceasa. Então o melt, o jeito de saber se é melt ou se não é, porque às vezes o hash é muito bonito, cheira bem pra caralho, só que o que determina se é melt ou não é quando você... Porque a galera fuma muito no vidro aqui, né? A galera consome muito inalandro no banger de vidro. Então, para julgar se é melt, é quando você joga ali e quando derrete no vidro, fica quase nenhum resíduo. Isso é uma coisa muito relativa de se afirmar, porque, né, o que se define se tem ou não. Algumas pessoas estão começando a falar de você medir o tamanho do deb inicial e medir o resíduo final usando uma telinha de inox e calcular a porcentagem que queimou do material. Mas assim, isso não é nenhuma regra, isso é o que os cabeçudos ali do racha ficam comentando. Aí uns falam que se queimasse 92% ou mais, seria melt ou não, e tal. Mas é isso, o melt é isso. É o racha premium que quando queima no vidro deixa quase nenhum resíduo. Seria isso. Eu acho que essa a análise da limpeza do vidro, para mim, eu acho que é a forma mais eficiente de você avaliar a qualidade, eu acho que de qualquer tipo de extração. Eu acho que quando você usa um vaporizador, a quantidade de sujeira, é claro que se você levar numa temperatura muito alta, jogar lá 280, toda a extração vai ficar... vai gerar um carbono ali, né? Mas eu acho que numa temperatura média bacana é uma forma bem eficiente de você avaliar a qualidade do extrato que você está fumando. Seja qualquer um dos extratos que a gente esteja falando aí, quando você coloca, e eu digo isso, o
o meu DAB ele nunca mente sobre a extração, porque é na hora que eu coloco ele ali, eu sei exatamente como que o carinho que se teve na hora de fazer ou não a determinada extração. O Bob trouxe uma coisa muito legal, que é a temperatura. De fato, se você queimar muito quente, você não vai conseguir ver a qualidade ali da extração, né? Então eu recomendo ali 550, 520 Fahrenheit para você saber ali. Dependendo do tamanho do deb também. O tamanho do deb vai influenciar em como queime na temperatura que você consome. Mas um bom jeito de você descobrir o que é o melt de verdade, é difícil isso no Brasil, né? Mas quem tiver a oportunidade de ir para fora, para algum outro país, um país que tenha clube ou dispensário, a minha sugestão é você consumir o máximo de produtos do maior número de produtores diferentes, porque aí vendo vários fumos e comparando eles, você vai criando a sua referência e o seu palato. A experiência é o único jeito, não tem jeito. Pessoal, e pediram aqui no chat para explicar o teste do jarro. Eu não conheço, mas vocês provavelmente conhecem. Alguém poderia explicar? Eu posso essa. Bom, qual que é a fita? Quando você estoura um pacote de semente, se o seu foco é extração, fazer ice, né, fazer gelo, às vezes tem genéticas que não vão render. E não vão render mesmo, igual o Pope estava falando, 1%, 0,5%. E aí, às vezes, você comprometer todo o seu jardim para extração, para fazer gelo e não vir nada, você vai, dependendo da situação, você vai ter um prejuízo financeiro que, para quem vive disso, às vezes você não pode se permitir isso. Ou, às vezes, para quem é paciente, depende da medicina, não tem onde conseguir, você não pode custear, perder toda uma colheita, né? Então, o teste do jarro é exatamente o quê? Antes de você colher a planta, você vai no campo, no seu grow, com um jarro cheio de água gelada, um pouquinho de gelo, você corta ali uns bud, sei lá, você faz a sua média, 5 gramas, 6 gramas, um galinho, sei lá. O que importa é sempre você ter a mesma média para você ter um parâmetro. E aí, o que você vai fazer? Você vai botar o bud dentro da água com gelo, vai sacudir, sacode ali 5, 10 minutinhos, deixa repousar ali mais uns 10 minutinhos, e aí você vai pegar o jarro e no fundo dele, tudo de tricoma que vai ter vai decantar. E aí, dependendo da quantidade de tricoma que tem no fundo do jarro, você julga se vale a pena ou não preparar para fresh frozen e comprometer a sua planta para uma extração, entendeu? É basicamente isso, uma técnica para mitigar os prejuízos de uma planta que não lava bem. Até para fazer uma outra extração com matéria, né? Às vezes ela não vai lavar bem, mas ela vai sair bem no